Lucas 17, vamos ver como é que as pessoas estariam nos últimos dias? Se você quiser enumerar, então começa a colocar aqui. Nos últimos dias as pessoas estariam distraídas, elas estariam se importando com coisas superficiais e estariam assim, fora do timing, não entendendo o tempo que eles estão vivendo. E aqui é Jesus falando em Lucas capítulo 17, ele diz no versículo 26, ele diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Vamos pensar nisso aqui. Então, qual é o problema aqui? Distração, porque Noé não estava só construindo a arca, Noé estava avisando, porque cada um que passava ali e perguntava: Noé, por que você está construindo a arca? Você está doido, Noé? Nunca choveu, como assim? E Noé falava: Deus mandou porque vai vir grande chuva, grande destruição. Essa era a mensagem de Noé. As pessoas deveriam... E aí elas vão falar: você tirou isso da tua cabeça, Noé? Talvez Noé respondesse da seguinte forma: não, nem pensar. Como é que eu teria a medida, tudo certinho? Foi Deus que falou comigo. Então, as pessoas deveriam acreditar em Noé, mas as pessoas achavam loucura o que Noé estava falando, achavam que eles estavam modernos demais. Noé estava levando, poxa, Noé, por que você está levando a coisa desse jeito, né? Isso olha, nós estamos numa sociedade mais moderna, não precisa levar assim a vida com Deus de uma forma tão a sério, vai se divertir, não é? Vai fazer outra coisa, isso nunca vai acontecer. Se um dia acontecer, vai demorar. Não vai ser na sua geração. Com certeza, era assim que as pessoas falavam, porque é assim que as pessoas falam para mim quando eu falo que Jesus está voltando. Parece que eu estou fazendo uma arca, eu estou avisando todo mundo que o dia está chegando, e as pessoas ficam assim: ah, não vai acontecer. Se acontecer, não vai ser na nossa geração, vai demorar muito tempo. Então, as pessoas estavam distraídas, ensurdecidas, cada um cuidando da sua própria vida, sem escutar Deus. Ninguém estava escutando Deus. Ninguém queria ouvir também o maluco do Noé. A voz profética daquela geração era Noé, mas ninguém queria ouvir Noé. Bom, tudo bem. Jesus falou, aí ele continuou no versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, faziam mais coisa ainda do que no tempo de Noé, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Essa destruição de Sodoma e Gomorra, ela não foi tanto tempo assim como no tempo de Noé, não foi tanto tempo assim, não foi por tantos anos avisada. Foi avisada a Abraão, e Ló, pela misericórdia de Deus, foi avisado pelos anjos, e os anjos deram a oportunidade. Olha, Ló, se você gosta de alguém, se você tem algum amigo, avisa que está chegando a destruição. E tudo bem, Ló avisou seus futuros genros, que não quiseram ouvir, e aí pronto, foi o que aconteceu. Você sabe que teve a destruição chegou. Queridos, o que eu quero dizer é que as profecias se cumprem, mesmo que você ache que ela não vai se cumprir, mesmo que você ache que nunca vai se cumprir, as profecias se cumprem. As pessoas achavam que não ia cumprir no dia de Ló e nos dias de Noé, mas elas cumpriram, e quem estava certo é quem estava em sintonia com Deus e ouviu a voz de Deus. Ficou claro? Então a gente já tem algumas características, né? E diz ainda, nós temos a informação em Gênesis capítulo 6, que a geração de Noé era muito violenta e que a geração de Ló era muito promíscua. A família estava deteriorada. E é isso que a gente tem visto, né? Nós temos visto um mundanismo, nós temos visto muita violência. Olha, por falar em violência, eu nunca vi tanta violência
como nos últimos dias. Eu não estou falando só de assalto, eu não estou falando só de vandalismo. A violência, eu sou de um tempo em que a gente respeitava autoridades e mais velhos. E o que eu vejo hoje é que não há respeito aos professores, alunos que eu vejo desrespeitando professores, eu vejo filhos desrespeitando a pais, e eu vejo membros da igreja falando com pastores de uma forma completamente sem respeito e agredindo mesmo. Eu estou falando do que eu sei, do que eu vejo, do que eu vivo. E outra coisa que eu vejo também é uma violência na sociedade, nas mídias sociais. Por exemplo, estou falando de atualidade e Bíblia, né? Se Jesus falou que os dias de Noé eram dias de violência, eu estou falando por isso que Jesus falou. Porque nós estamos vivendo violência. Nas redes sociais, é muita violência. Como que você vê violência? Os haters, porque uma pessoa, com que objetivo uma pessoa entra no teu perfil para te agredir pelo que você acredita ou pelo que você, a tua posição política? Por quê? Por que a pessoa entra para te agredir? Você não entrou no perfil dela, né? Você está no teu espaço. Vamos considerar assim, o teu perfil, ele é público. No entanto, ele é teu. Você pode fazer o que você quiser, contanto que você não ofenda, que você não faça nada de errado em relação à moral. É teu cantinho, você faz aquilo que você quer, você fala aquilo que você quer, contanto que você esteja respeitando todo mundo. Então, por que que uma pessoa que não concorda com você, é fácil, seria só deixar de seguir, seria só silenciar. Não, eu nem quero ver, não, nem quero ler. Só isso, mas para que agredir? Entra no privado e agride, deixa mensagens. E eu não estou falando só desse tempo de política, não, estou falando de antes, estou falando de pós, eu estou falando que essa é a atmosfera. E quem falou isso foi Jesus. Ele disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Violência. Violência na guerra, violência. Hoje, quer ver? Vamos falar um pouquinho de atualidade, de violência? O renascimento do antissemitismo. Você que não sabe o que é antissemitismo, é o ódio ao judeu. Meu Deus do céu! Eu tô vendo na Europa, eu vi nos Estados Unidos, notícias, saem no jornal. Tem alunos judeus estão receosos de andar nos campos universitários, tamanha a rejeição e a violência a eles. Como assim? Nós já vivemos uma catástrofe uma vez com o Holocausto. Agora, de novo, existe uma coisa que as pessoas são muito sugestionadas e teleguiadas. É muito efeito manada. Então, se fala que o judeu é errado, todo mundo acredita sem conferir. Quando fala que pastor é errado, todo mundo acredita sem conferir. Generaliza. Jesus ensinou a gente a não generalizar. Como assim que todo samaritano é ruim? Claro que não. Ele falou, do mesmo jeito que tem fariseu que é ruim, tem samaritano maravilhoso. E ele provou isso. Ele provou conversando com a mulher samaritana, ele provou isso contando a parábola dos 10 leprosos, que só o samaritano que voltou para agradecer. Então, Jesus, ele mandou que não esquecer no momento, que os apóstolos não esquecessem de levar o evangelho para Samaria. Ele ainda falou, Samaria, vocês ficam na Judéia. E aí depois ele falou Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, quem faz isso não aprendeu com Jesus, não. Segregar, agredir com palavras. E eu não quero falar aqui de política, eu só faço uma pergunta para você pensar. O que vai sobrar desse momento? Eu estou vendo famílias agredindo, uns agridem os outros, um bloqueia o outro, amigos que estão deixando de ser amigos. O que vai sobrar disso depois do dia 30?
Então, pensa um pouco nisso também, tá? Então, faz parte dos últimos dias a violência, a surdez, a distração, a superficialidade. Mas vamos ouvir mais um pouquinho de Jesus, né? Deixa eu ver o que vocês estão aqui falando, peraí. É isso aí, a parábola do bom samaritano. É isso, Conceição. Vai sobrar muita mágoa e vai sobrar muita destruição. Eu digo que muita destruição. A gente tem que parar com isso, não é? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, violência, surdez, distração, promiscuidade, perversão, moral baixíssima. É isso que a gente vê, né? E é isso que a gente via em Sodoma e Gomorra, é isso que nós vemos em geral na sociedade. Nós estamos vendo adolescentes muito sensuais, nós estamos vendo uma depravação moral mesmo, e isso faz parte. Os últimos dias seriam como os dias de Ló. Outra coisa, vamos lá. Sabe que esse assunto que eu acabei de falar? Leia comigo Malaquias 4. Você vai ler comigo também Mateus. Eu disse que nós vamos ouvir Jesus. A live é as profecias de Jesus junto com a atualidade. Então, Malaquias capítulo 4, o versículo 5 e 6, está escrito o seguinte. Olha o que Deus deixou para essa geração de agora. No Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Se ele está falando isso, que nos últimos dias viria uma unção para restaurar relacionamentos familiares, é porque nós assistiríamos de uma forma catastrófica a destruição familiar, a ponto de Deus deixar essa profecia para nós, do Senhor deixar essa profecia para nós. Olha, nos últimos dias haverá uma unção de restauração familiar, porque as famílias vão estar muito desfaceladas. E quando a gente olha hoje, nós vemos isso. São pessoas uma odiando a outra, nós vemos as famílias partidas, nós vemos uma polarização no país e uma polarização também dentro das famílias, e nós vemos uma polarização nacional e familiar. Estou falando de política e também antes da política e depois da política. Já havia essa polarização, já havia, isso só aflorou, já havia essa divisão familiar, destruição familiar. E Deus está falando. Agora, a boa notícia que a gente tem é que Deus está mandando sobre nós uma unção de restauração familiar. Segura essa aí na sua casa, tá bom? Os últimos dias, Isaías 45:18 diz o seguinte, que Deus não fez o mundo para que ele estivesse um caos. Quando o mundo ficou, a terra ficou vazia, sem forma, e ela ficou sem luz, vazia, escura, vazia e sem forma. Deus entrou em ação e logo colocou tudo em ordem. Se a gente olhar assim, a nível mundial, esquece política, se você olhar, você vê que a terra está vazia, as pessoas estão vazias, não há alegria, não há, há uma crise de unção sobre a terra, as pessoas estão muito vazias, há uma escuridão por causa da opressão, a terra está vazia de amor, as pessoas estão cada dia mais egoístas, com cada dia mais adoecidas emocionalmente. Então, Deus está entrando, você precisa desejar, faz parte da profecia dos últimos dias, uma reforma, faz parte da profecia dos últimos dias, uma restauração. É o que ele deixou em Atos capítulo 15, ele diz que ele levantaria o tabernáculo caído de Davi do meio das suas ruínas. E é isso que a gente está vendo, muitas ruínas. Mas Deus vai, através do grande avivamento, levantar famílias,
levantar ministérios. Deus vai levantar, creia nisso, creia nisso. Bom, eu queria que você abrisse agora em Mateus 24. Não, antes de Mateus 24. Leia comigo Mateus 16. Mateus 16. Aí sim você vai comigo para Mateus 24. Mateus 16 está escrito o seguinte. Mateus 16, versículos 2 e 7. De 2 a 7. Mas eu vou ler do 1. Mateus 16, versículo 1. Os fariseus e os saduceus, você sabe quem são os fariseus? Sabe quem são os saduceus? Uma outra live eu explico tudo isso para você. São religiosos. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, tentando pedir que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: vocês querem um sinal? Chegou a tarde e vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. Pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, eu quero que você grife, bem grifado aí, sinais dos tempos. Jesus está falando, ele está dizendo para religiosos, peraí, vocês estão me pedindo mesmo sinais do tempo? Eu já deixei tudo escrito, é isso que Jesus queria dizer para eles. Ué, vocês conseguem identificar, vocês sabem que quando o céu está vai ter sol, não, vai chover, vocês sabem ver o céu, tá com nuvem preta, vai chover. Agora, quando tem estrela, não vai chover. Então, você sabe isso, que são sinais. Se tem estrela, quando eu morava em São Paulo, eu estudava na USP, né? Povo de São Paulo, cadê? Levanta a mão aí. Eu estudava na USP. Eu amava, depois da minha aula, ficar tem um espaço esportivo lá na USP e tem piscina. E eu amava ficar naquela piscina. E aí, eu ficava ansiosa para saber, porque São Paulo é instável, né? Eu ficava ansiosa para saber se no dia seguinte eu ia ter sol. E eu sou daquela época que a gente gostava de se bronzear, não tomava cuidado, a gente não passava protetor solar, uma geração bem maluca, né, nesse sentido. Mas a gente não tinha conhecimento. Aí minha mãe me ensinou, não é fácil, minha filha, a gente não tinha o infotempo também. Então, é fácil, minha filha, olha para o céu, se tiver estrela, se o céu tiver estrelado, não vai chover amanhã. Aí eu ficava olhando, tem estrela, não tem estrela. Aí você aprende a identificar sinais, se vai chover, se vai ficar, se não vai chover. Aí agora, a Bíblia, é só olhar para a Bíblia. Quais são os sinais? Os que nós vamos ver agora em Mateus 24 e no jornal, né? Porque acabei de ver no jornal o que está em alerta, né? A Coreia do Sul, o Japão, eles estão em estado de alerta. Se a Coreia do Norte fizer mais algum tipo de, o que eles chamam de treino, de exercício militar, eles estão em estado de alerta e avisando, ó, vamos tomar nossas medidas. O mundo está pisando em ovos, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia, ali essa situação delicadíssima, sensível ao extremo ali da Coreia do Norte, sempre provocando o Japão e a Coreia do Sul, sempre provocando. Mas dessa vez, presta atenção no que eu vou falar, desde 2017, que a Coreia do Norte não estava provocando dessa forma que ela está provocando agora. Literalmente está provocando e China, Japão e a Coreia do Sul. Está provocando seriamente. Então, é um local que tem que ficar quietinho, gente. Porque ali, se explodir alguma coisa, vai ser, assim, bem difícil. Mas a gente fica tranquilo sempre lendo Ezequiel 38, né? A gente sabe que a Coreia do Norte vai dar sempre trabalho, mas não é a Terceira Guerra Mundial, porque Deus já deixou as dicas pra gente em Ezequiel 38. Se você não viu, veja o meu vídeo, eu tenho aqui um vídeo só explicando sobre Ezequiel 38.
Eu tenho vídeo só explicando sobre a diferença de Ezequiel 38 e o Armagedon. É só você assistir aí, você vai ficar bem informado. Mas então, vamos lá. Se a gente... o que está acontecendo no mundo por causa da guerra na Rússia e na Ucrânia? Já falamos várias lives, podcast, mas agora eu tenho uma informação fresquinha para vocês. Lembra quando eu voltei da Alemanha e eu disse, olha, não é proibido no inverno se reunir na igreja, mas algumas igrejas onde eu estive estavam orando, pedindo a Deus a decisão certa, mas eles estavam quase que decidindo que eles não se reuniriam durante o inverno no templo. Por quê? Por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia. A Europa está recebendo 40% a menos de gás, e aí eles precisam do gás para aquecer, para os aquecedores no inverno. Então, isso já é um fato. E o outro fato é que, por ter chegado, está chegando de forma tão reduzida, aumentou 5 vezes mais. Então, é a mesma coisa, a gente aqui num país tropical, com Rio de Janeiro, onde eu moro, calor 50 graus, e dizer assim, pelo menos lá na minha igreja não tem janela, né? Como muitas, é ar-condicionado. E então falar, ó, não pode ligar o ar, os lugares públicos não pode ligar o ar para a economia. E aí, como é que você vai fazer o povo sofrer, se desidratar? Aí você tem, por saúde do povo, você tem que falar, fica em casa, nós vamos fazer culto online, porque ninguém aguenta 50 graus, sem janela, sem nada. Então não dá. Então, os pastores da Alemanha, pelo menos da igreja de onde eu passei, estavam decidindo no inverno, tipo, fazer um lockdown voluntário. Lockdown no sentido de ver os cultos online. Tá bom. Isso é voluntário. Agora, eu tenho uma seguidora que é da Suécia e ela disse semana passada, ela me mandou um jornal e a foto do jornal onde é um decreto. As igrejas não podem, porque o frio da Suécia, né, é muito mais forte do que qualquer outro lugar. Então ali, até por segurança, por saúde, né, aí falou que durante o inverno as igrejas e lugares públicos não vão ter gás, então as igrejas, é decreto, elas podem fazer seus cultos online. Quer dizer, as igrejas ficaram... Você não está percebendo que nós estamos vivendo os últimos dias, não? As igrejas primeiro ficaram fechadas por causa do coronavírus. Agora, as igrejas na Europa, não estou falando que é de forma geral, mas muitas já. Então, e vamos chegar ainda no inverno rigoroso, nem tá, né? Mas quando estiver no auge do inverno, vamos ver como é que vai ser ainda, piorar as coisas. Então, aí fecha de novo, por causa agora do gás. Então você não tá vendo? Toda hora fecha a igreja, por um motivo ou por outro. Aí a gente vê aqui, né, na Nicarágua, bem pertinho da gente, aí fecha, persegue, sequestra. Você não tá percebendo, não, que você tá vivendo num tempo diferente, que não é igual. O que a gente está vivendo, não se acostume. Nós temos uma coisa que se chama psicoadaptação. É bom, porque foi Deus que te deu. O que é psicoadaptação? A tua capacidade que Deus te deu de você se adaptar às situações. E é muito bom você usar a tua psicoadaptação em situações extremas, como, por exemplo, as pessoas que estão vivendo na Ucrânia, elas se adaptaram a viver em tempo de guerra. As crianças se adaptaram, os adultos se adaptaram, tiveram que se adaptar. Na Síria, as crianças tiveram que se adaptar com a guerra civil e não tem parque, então brinca com pneu. Eu vi, né, crianças brincando no meio das ruínas, eu vi lá na Síria. E Israel fica fronteira com a Síria. E então eu vi crianças brincando com ruínas. Isso é uma psicoadaptação. Agora, você não pode se psicoadaptar a tudo que você está acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Ah, não, mas isso é normal, guerra sempre teve. Sim, guerra sempre teve, mas inflação do jeito que está nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Inglaterra, a desvalorização
do dinheiro, é a bagunça na política, é toda essa instabilidade na Europa, um ambiente onde todo mundo vai buscar refúgio, né? O primeiro mundo, e o primeiro mundo está sofrendo. E aí? Deus só está mostrando para gente que o único lugar seguro é Ele. Brasil, se você mora nos Estados Unidos, se você mora na Nicarágua, se você mora em Cuba, se você mora na Europa ou no Japão, a tua segurança é Deus. E é isso que você precisa entender. Estamos vivendo tempo diferente, uma pressão muito grande, muita coisa e muita coisa grave acontecendo ao mesmo tempo. Isso é porque Jesus deixou tudo avisado para a gente não ter medo, tá? Para a gente só ficar preparado. Aqui, deixa eu ver, eu tô vendo aqui, eu vi uma afirmação aqui. Me orienta como falar para os meus filhos a respeito desse tempo cheio de tanta raiva e ofensas. Então, Giane, teus filhos estão percebendo como há violência no meio da escola, né? As pessoas estão mais violentas. Isso é fruto de toda essa desordem. Lembra que eu disse a terra sem forma, vazia e também sem luz? É o que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo muitas crianças com famílias disfuncionais, e aí falando de emoções, tá? Essa violência também vem de crianças, não é só uma atmosfera espiritual, mas é também algo emocional. São crianças que estão vivendo agressões dentro de casa, ou famílias totalmente disfuncionais, e a forma que ela tem de se defender é ser agressiva, porque o agredido agride, né? O ofendido ofende, o rejeitado rejeita, é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Então vamos lá, então igrejas fechadas, o que a gente está vendo agora? Igrejas fechadas na Europa, Suécia como decreto, igreja hostilizada e uma crescente do antissemitismo. Tudo isso é sinal, tá? Dos últimos dias. Quando eu digo de igreja hostilizada, é porque esse período aqui de eleição, a gente foi um pouquinho agredido, sabe? Mas não é só agora eleição. Eu já tenho percebido isso, a igreja hostilizada e até mesmo dentro do corpo de Cristo, uma situação até de pastores incentivando, eu já vou falar, concluir o pensamento. Veio outra coisa na mente, é a síndrome do pensamento acelerado. Então, respira fundo para falar uma coisa de cada vez. Então, quando você vê assim, nas igrejas, pastores incentivando a ficar online, a não ir à igreja, a não congregar, isso é uma luta interna, isso é quase que uma guerra civil, você ser contra o próprio corpo de Cristo, sendo que Cristo nos ensinou de outra forma. Outra coisa, quando você vê pastores competindo, abrindo igreja do lado do outro, ou tentando chamar, atrair, ao invés de buscar pessoas que não conhecem a Cristo. Eu cheguei aqui na Ilha do Governador e nós começamos a igreja do zero. Nós não convidamos ninguém, não chamamos ninguém de outra igreja, nós simplesmente fazíamos reuniões e evangelizávamos. E as pessoas começaram a se converter e assim nasceu a igreja. Todo pastor deveria fazer isso, e não ficar tentando atrair ovelhas de outro local. Isso é coisa de último dia, viu? Porque o corpo de Cristo não pode ser assim, não pode ser competição, não pode ser tipo pescar no aquário do outro. Vai para a rua, quer encher a igreja, vai para a rua, evangeliza. Ó, recadinho de Deus, hein? Os campos estão brancos e tem poucos trabalhadores, mas é mais fácil pescar no aquário do outro. Mas vai lá, trabalha, meu irmão, trabalha, proclama a verdade, vai para a rua, evangeliza, faz o que você tem que fazer, né? Muito melhor. Bom, vamos lá, reconhecer os sinais que Jesus falou.
Mateus 24, agora sim, Mateus 24, meu texto predileto. Como que as pessoas estariam nos últimos dias, antes de falar de alguns sinais, como que as pessoas estariam nos últimos dias? Versículo 48 de Mateus 24. Mas o que acontecerá? Porque aqui eu vou começar no 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir? Começar a espancar seus companheiros, comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Vamos parar aqui. Então, outro sinal dos últimos dias são pessoas que estão dizendo que Jesus está demorando, Jesus já demorou e Jesus vai continuar demorando. É por aqui, ó. Aí ele chega e vai surpreender a muitos, porque nunca teve tantos sinais ao mesmo tempo acontecendo. Nunca, nunca, em toda a história da humanidade, todos os sinais, Israel ter se tornado nação, como está escrito aqui em Mateus 24, que esse seria um grande sinal, quando a figueira ela florescesse, quando ela desse brotos, seus ramos, como está escrito em Mateus 24, olha, no versículo 32, aprenda a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, você já sabe que o verão está próximo. E ele está falando do renascimento de Israel. Então, Israel já existe. Ele, quando fala que Mateus 24 já aconteceu tudo, preteristas, são os preteristas que dizem que tanto Apocalipse quanto aqui Mateus 24, que tudo já aconteceu, que se refere à destruição no ano 70 depois de Cristo. Peraí. Mas Israel, a restauração de Israel, Israel nem tinha sido no ano 70 depois de Cristo, Israel nem tinha, estava sendo dispersado. Então, como que já ia ser restaurado se estaria sendo dispersado no ano 70 depois de Cristo? Então, meus queridos, você que tem essa linha de pensamento, pensa um pouquinho mais. Jesus, ele está falando de outro tempo. Ele falou, sim, profecias para o ano 70 depois de Cristo, mas ele deixou profecias para este momento que nós estamos vivendo. E uma das coisas, então, que a gente viu, a gente falou de como está a sociedade, nós falamos como que espiritualmente as pessoas estão distraídas, falamos aqui que as pessoas estariam sem conhecer, como os fariseus e saduceus vão à igreja, mas não reconhecem os sinais do tempo. Lá em Mateus 16, quando você leu comigo, a reclamação de Jesus é que eles não estavam reconhecendo os sinais dos tempos. De que sinais Jesus estava falando? Jesus estava falando para os religiosos: vocês não estão reconhecendo que eu cheguei? Estava escrito que eu ia nascer em Belém e eu nasci. Vocês nem perceberam. Está escrito que o Messias viria e morreria na cruz. Eu estou indo daqui a pouquinho para a cruz. Vocês não estão nem entendendo que eu sou o Messias. Como é que vocês vão entender que eu estou indo para a cruz? Então Jesus estava falando para aqueles religiosos que as profecias para a geração deles, que era Jesus, a sua morte na cruz, a ressurreição, tudo estava se cumprindo debaixo do nariz deles e eles não estavam vendo. E agora Jesus dá outro recado para nós. Olha, a mesma coisa. Tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, debaixo do nariz de vocês, e vocês não estão reconhecendo. É necessário conhecer as profecias. E Jesus, ele disse, olha aqui, o que mais que estaria acontecendo? Como, além do mundo estar desorganizado, em guerras, como ele diz aqui, epidemia, guerra, e tudo isso a gente está vivendo ao mesmo tempo, desastres naturais, tudo isso a gente está vivendo ao mesmo tempo. Perseguição da igreja, renascimento da perseguição aos judeus, né, com esse antissemitismo nos Estados Unidos, na Europa, esse renascimento. Então, está tudo debaixo do nosso nariz. Agora, ele diz mais uma característica. Ele diz que seria dias de portas arrombadas. Portas arrombadas vidas invadidas pelo mundanismo, invadidas por tudo que não vem de Deus. Porque ele diz aqui em Mateus 24 mesmo, ele fala que se o dono da casa, no versículo 43,
considere isso, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então ele está falando aqui de invasão, de destruição nas famílias, invasão do teu coração. Hoje nós estamos vendo cristãos sofrendo muito com problemas emocionais. O coração está sendo invadido com ansiedade, com medo, com tristeza, com divisão, com frieza espiritual. Tudo isso, o coração está invadido, por quê? Porque você não restaurou a porta está sem porta. Sem porta, sem limite para as trevas, entra o que quiser. Então, bom dia para você colocar um limite aqui. Fala, Deus, eu coloco um limite agora no meu coração, tá? Então, vamos lá. Eu vou dividir Mateus 24 em sinais internos e sinais externos. Quem é bom aluno vai escrever. Sinais externos da vinda de Jesus. Vou ler para você os sinais externos, e você já vai entender quando eu falar sinais externos. Mateus 24, vamos lá, quando ele fala do princípio das dores, ele diz o seguinte, aliás, só uma observação, tá? A profecia de Jesus para o ano 70, depois de Cristo, a destruição que teve em Israel, ela para no versículo 2. A profecia para o ano 70 depois de Cristo é até o versículo 2, depois é para a gente. O princípio das dores, né? Jesus, versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando seus discípulos pediram sinal. Versículo 4, Jesus respondeu, tenha cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, vocês ouvirão. Agora, sinais externos, vamos lá. Anota aí, Mateus 24, 6 são sinais externos da vinda de Cristo. Sinais externos, guerras, rumores de guerras, mas fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mais sinais externos, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares. Então, você anota aí, do versículo 6, o versículo 6 e 7 são sinais externos, guerra, fome, enfermidade, pestilência, tudo isso acontece por fora, né? Tá ao nosso redor, é isso que eu chamo de sinais externos. Eu resumo em conflito, guerras e calamidades. É isso, e fome, a consequência. É o que a gente está vendo, a consequência da guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente está vendo efeitos na Europa, acabamos de falar. Então, agora, sinais internos. Sinais externos, já entendeu? Agora, sinais internos. Estou aqui de olho aqui para ver o horário. Passa muito rápido, mas dá para falar. Sinais internos. Mateus 24, 9 fala o quê? Olha o que está escrito. Mateus 24, 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, só no versículo 9 você tem perseguição e ódio. Isso é um sinal interno. Perseguição e ódio dentro das famílias, perseguição e ódio dentro das nações. Acabei de dizer, o renascimento de um antissemitismo, a perseguição da igreja que a gente está vendo de fato na Nicarágua, em outros lugares, e uma perseguição velada em outros lugares que a gente já vê, né? Não vou nem entrar em detalhes para que os comentários não ficarem polarizados. Então só fique atento a isso. A perseguição e o ódio fazem parte dos sinais externos da vinda de Cristo. Um ódio do jeito que a gente está vendo agora, nas redes sociais, é contra a igreja, é contra tudo de Deus, né? Contra a família, contra tudo. É ódio pela igreja, então. Mateus 24, 10 e 11 agora. Ó, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O ódio de novo aqui no 10. Então, o que está falando aqui no 10? Está falando de escândalo, traição e ódio. É claro, onde tem traição, tem ódio. Isso é um sinal interno. E eu vejo isso dentro das famílias, eu vejo isso dentro das igrejas. Isso é um sinal. Eu nunca vi tanto.
Eu nunca vi. E olha que eu já sou avó, eu tenho um neto vai fazer 15 anos, já vivi um longo tempo. Eu nunca em toda a minha vida eu vi uma crescente de ódio, uma crescente de desrespeito, como eu tenho visto nesses últimos anos. Então é escândalo. Agora, no versículo 11, eu vejo uma coisa: mentira, calúnia, blasfêmia. Então, olha só, e aqui está falando: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, muito engano, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Você já viu que já falou 2 vezes de ódio? É lógico que o amor se esfriaria. Então, eu estou falando aqui de perseguição, eu estou falando de blasfêmia, eu estou falando de infidelidade cristã, que é a traição, a rebeldia, a divisão, esfriamento de amor. Então, você vê que nós estamos diante de um quadro que tudo está acontecendo. Na geopolítica, está tudo acontecendo. No cenário mundial, está tudo acontecendo. Internamente, está tudo acontecendo ao nosso redor. E eu teria muito mais coisa para falar, mas eu só tenho 10 minutinhos para deixar para vocês perguntarem. E eu sei que o assunto, vocês têm muitas dúvidas, então eu vou deixar para vocês perguntarem um pouquinho para mim, tá bom? Deixar esses últimos, na verdade, 5 minutos. E como tem um delay, eu espero você. Sim, Vera, já estamos vivendo isso. Deixa eu ver aqui. Preciso me batizar, mas não encontro uma igreja confiável. O que fazer? Silvana, tem muita, Silvana. Não deixa de se batizar, não deixa de congregar. Depois aonde você mora, você pode perguntar. Tem muitas igrejas confiáveis. Uma nova convertida me questionou como fazer plano para ter filho, que estamos no fim do tempo. Não soube responder. Não, você não pode paralisar a tua vida. O dia e a hora, só Jesus sabe. E nós temos, não está longe nem é amanhã, mas está muito perto. Mas você tem que continuar com a tua vida, continuar a trabalhar, continuar a estudar, continuar a ter filhos, se essa é a tua vontade, casar. Você não vai paralisar a tua vida, você só vai ficar vigilante, focando e não ficar desestabilizado, sabendo que tudo que você está vivendo faz parte dos últimos dias. Deixa eu ver aqui. Tá pedindo por salvação, não é? Qual a Bíblia que a senhora recomenda? Olha, Fernanda, eu gosto de muitas, né? Olha, só para você ter ideia, eu prego com a RA e gosto. O meu devocional esse ano é com a NAA e eu amo. Eu gosto de ler a NVI. Então, eu tenho todas as traduções. Eu gosto muito, mas se você me perguntar, a RA é por costume que eu prego com a RA, porque eu sempre preguei com a RA. Mas eu gosto muito da Bíblia que eu estou lendo aqui com vocês, que é a NAA, tá? Que é a Nova Almeida atualizada. Sim, vamos fazer outra live continuando com esse assunto. Tem muita coisa para ser dita. Olha, eu fiquei no primeiro papel, tem um monte de papel aqui. Eu nunca consigo, né, fazer ela. Mas eu concluí. Eu só disse que tinha muita coisa além para a gente falar, mas a gente fala outro dia. Então, olha, só o que Jesus avisa já é tanta coisa. Vocês precisam ficar atentos, sabendo que Deus não te deixou neste momento tão precioso, porque este momento que a gente está vivendo ainda é precioso. A manifestação de Deus vai ser tremenda, intensa, muito intensa. E vou te dar uma dica: falta poucos dias para a decisão da nossa nação. Não brigue, ore, confie, fique firme em Deus e ore muito. Até mesmo toda essa agitação, coisas que a gente nunca tinha visto no nosso país, um país que
Sempre o futebol foi mais importante do que tudo, e a política a gente nunca conversava, e agora o país está desta forma, também faz parte. Então, minha dica, fique, respire, ore, lança a tua ansiedade sobre o Senhor e para de brigar, tá bom? E eu tenho falado para quem entra no meu direct, eu falo, gente, eu não entrei no teu para falar nada, então, para agredir, vamos ficar em paz, vamos, amor, amor, e muita, muita, muita oração, vigilância e posição. Você tem que se posicionar, é tua obrigação se posicionar. E fiquemos atentos, Jesus está voltando, tá bom? Então, vocês nem tem dúvida, que legal. Mas se tiver dúvida, pode perguntar. Não, Mateus 24, eu sei, claro. Ninguém gosta de pregar, não, mas eu amo. É meu texto predileto. Amo mesmo. Então, que Deus abençoe todo mundo. Muito respeito, muito amor e muita, muita oração e muito posicionamento, muita seriedade. É uma decisão muito importante para o nosso país. Tá bem? E, aliás, deixando um recadinho. Respeito a autoridades é bíblico, e eu nunca vi tanto desrespeito a presidente, e eu aprendi que a autoridade a gente não pode falar de qualquer forma. Então vamos obedecer a Bíblia, vamos orar pelas autoridades constituídas, derramar amor, oração, porque o nosso país tem promessa e essas promessas se cumprirão. Eu tenho a minha posição, tá clara e evidente, todo mundo sabe qual é a minha posição, e que você possa tomar com consciência valores. Não é um momento de decidir por pessoas, mas por valores. Que Deus te abençoe, um dia muito abençoado. Espero você para orar pela nação amanhã, às 6 horas da manhã. Não esquecendo que toda terça e quinta nós temos a nossa live. Que Deus te abençoe.